Vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 2. E vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 4. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Nós temos compartilhado algumas mensagens sobre a Epístola de Paulo aos Filipenses, e na última mensagem nós vimos um pouco da dignidade daqueles que foram transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor. E agora são cidadãos do céu, como diz essa mesma epístola no capítulo 3, verso 20. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E nós temos falado de que esse nosso grande chamamento, ele exige de nós uma dignidade, uma inteireza, exige de nós, irmãos, aquilo que nós podemos dizer, uma maneira adequada como cidadãos do céu para andarmos nessa terra. Essa é a exigência da nossa vocação. O padrão de Deus é o próprio Filho de Deus, que nos deu da sua vida para que por ela possamos viver. E nós vimos algumas coisas com respeito a isso. Como que nós devíamos viver de tal modo que a mensagem que fosse produzida através de nós e fosse ecoada por todo mundo, né? Paulo diz que eu ouça no tocante a vós outros, que vocês estáis firmes num só espírito, vocês estão juntos como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Que vocês não estão em nada intimidados pelos adversários, e o que é para os adversários da fé uma prova de perdição, porque quando alguém vê um cristão sofrer, ele diz, você não é cristão? Por que você sofre? Para eles, nossos sofrimentos pela causa de Cristo são provas evidentes de perdição, mas para nós, os cristãos, de salvação, diz o texto. E isso da parte de Deus. E fala que nós recebemos a graça da parte de Deus, não somente de crer, mas também de padecer por Ele. E nós temos um combate para combater, o mesmo que tinha em Paulo, está em cada um dos filhos de Deus. E quando nós chegamos no capítulo 2, que nós falamos para os irmãos, que está sob o título Cristo, nossa mente, quem lembra? Capítulo 1, 21, Cristo, nossa vida. Capítulo 2, verso 5, Cristo, nossa mente. Capítulo 3, verso 14, Cristo, nosso alvo. Capítulo 4, verso 13, Cristo, nossa força, nosso tudo. Então, essa epístola vai falar do quê? De vida cristã na prática. Quando nós chegamos nessa questão de Cristo, a nossa mente, a nossa mensagem hoje vai estar sobre o tema a unidade em Cristo, ou a unidade cristã, que só pode existir quando estamos em Cristo. Irmãos, e nós precisamos entender da sutileza que Satanás usa para dividir a igreja. Aliás, você não precisa ser muito observador para ver ao seu redor quanta divisão há na igreja. E essa patologia de continuar se dividindo. Tantas instituições, tantas denominações, cada uma com as suas preferências. Como dizia um irmão lá de Salvador, uma denominação nada mais é do que um ego ferido registrado em cartório. Um ego que se feriu em outro lugar onde estava e agora quer fazer todas as coisas ao seu molde e vai num cartório, abre uma pessoa jurídica, o seu ego ferido registrado em cartório. Então é muito difícil, irmãos, nós percebermos o que está lá em Efésios, capítulo 4, que nós devemos preservar diligentemente a unidade do Espírito. Não é? E quando nós estamos diligentemente guardando essa unidade, que nos foi dada como um presente, nós podemos chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
e também nós podemos chegar à unidade de serviço. Ou seja, há uma trajetória para ser produzida em nós na unidade. Nós recebemos algo que nós devemos guardar diligentemente. A unidade do Espírito. E nela nós avançamos e crescemos. E desenvolvendo-nos uns aos outros com os dons que recebemos, nós vamos alcançando a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. E vamos servindo uns aos outros. Estamos preparados para o serviço. Como um corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, e que efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor, como fala Efésios 4. Mas a união desses muitos membros é como se fosse um cacho de uva, você é um daqueles bagos de uva, e o Espírito de Deus, aquele caule que liga todos os membros. Eles não podem ser apartados uns dos outros. E a vida de todos eles vem da mesma raiz, do mesmo caule. A vida de Cristo Jesus através do seu Espírito. E eu via, para você ver e nós vermos juntos como a divisão é uma coisa terrível, houve uma denominação nos Estados Unidos, em Dallas, que estava dividida entre dois grupos. E elas tinham ido até um juiz, porque elas estavam brigando para quem ia ficar com o lugar, com o imóvel que essa denominação tinha. E aquele juiz, parecendo ser mais conhecedor da Bíblia do que aqueles irmãos, disse: vocês estabeleçam um tribunal eclesiástico e julguem essa causa entre vós, ele disse. Parece que ele conhecia mais 1 Coríntios 6 do que os irmãos. E depois vocês só venham a mim para que eu possa assinar e reconhecer perante a lei de qual das duas partes era esse imóvel. E eles estabeleceram um tribunal e uma das partes ganhou a causa e ficou com aquele lugar, aquele imóvel. E isso saiu em todos os jornais. E os jornalistas incrédulos começaram a pesquisar qual era a causa daquela divisão que havia se tornado em dois grupos. E sabe qual era a causa, irmãos? Num retiro, num piquenique, alguém tinha dado um pedaço de pão maior para uma criança do que para o ancião daquele lugar. E aquilo foi um escândalo. Saiu em todos os jornais. Então eles haviam se dividido por um pedaço de pão. E aquilo foi uma vergonha diante de toda a sociedade para o Evangelho. Talvez por isso que o nosso Senhor, na oração do capítulo 17 de João, disse: Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Disse o Senhor Jesus, na sua última oração. Então, irmãos, havia um problema na igreja de Filipos, e ele é demonstrado nessa carta. Por exemplo, quando você abre no capítulo 4, verso 2, você vê duas irmãs, Evódia e Sintique, que serviam na igreja, mas não estavam se falando, não se saudavam mais, não andavam mais juntas, por algum motivo, quem sabe um pedaço de pão, não é? E Paulo, por toda essa epístola, fala da unidade de servir a Deus, fala muitas vezes, como nós lemos semanas anteriores, vocês têm que estar firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, se existe essa unidade em Cristo, nós vamos dividir a nossa meditação hoje em 3 partes. A primeira delas, irmãos, sobre esse tema unidos em Cristo. A primeira delas é motivos essenciais para a unidade. Isso é o verso 1 do capítulo 2. Diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, se há tudo isso. E a ideia dessa partícula condicional, se, que você encontra aí no verso 1, para nós uma partícula condicional dessa é o seguinte: se você fizer isso, acontecerá tal coisa. Há uma condicionalidade. Mas aqui a ideia não é essa. Nós descobrimos
quando nós pesquisamos a gramática desse texto, que o autor queria dizer que sim, que há em Cristo. Então nós poderíamos traduzir da seguinte forma: visto que há em Cristo, e aí segue-se essas 4 coisas essenciais, esses 4 motivos para a unidade. Visto que há em Cristo exortação, visto que há comunhão, consolação de amor, comunhão do Espírito, visto que há entranháveis afetos e misericórdias. Então aqui nós temos 4 coisas que são motivos, os motivos certos para que haja unidade. O primeiro deles é exortação em Cristo, ou consolação, ou companheirismo. Essa palavra é muito larga, irmão. Essa palavra paraclesis é muito larga, ela tem muitos significados. Por exemplo, é a palavra aplicada no substantivo para o Espírito Santo em João capítulo 16, quando Jesus disse que ele enviaria outro Consolador. É o Paracletos, significa estar ao lado de alguém. No latim ela é traduzida como advogado. O advogado é sempre alguém que você precisa que o acompanhe nas suas causas. Também a ideia de um atleta romano, ele poderia ter algum corredor que ficasse do lado de fora da pista de corrida, e que se acontecesse alguma coisa com ele, esse paracleto poderia entrar na pista e auxiliá-lo. E Paulo está dizendo para eles assim: em Cristo há essa consolação, em Cristo há esse companheirismo. Também essa palavra significa chamado. Em Cristo há uma chamada, Em Cristo há uma chamada para estar junto. Ou, em outras palavras, Cristo está perto de você. Cristo foi colocado ao seu lado através do Espírito Santo. E ele diz: visto que há em Cristo essa realidade. Amém? Essa é uma coisa, um motivo para que haja unidade. Por que há unidade? Porque Cristo está conosco. Por que há unidade? Porque ele enviou o seu Espírito Santo. Por que pode haver companheirismo? É uma produção humana? Não, é uma produção de Deus. Deus que produz a unidade. Às vezes nós queremos estar perto de alguém, nós forçamos determinadas situações para estar perto da pessoa. Mas quando Deus produz unidade, Deus faz, e se nós já experimentamos dela em Deus, então isso vai ser normal para nós, irmãos. E em Cristo há, irmãos, unidade, em Cristo há companheirismo, em Cristo há exortação, em Cristo há o Paracleto. Há ou não há? Há. Esse é o motivo para que haja unidade. E segue dizendo: alguma consolação de amor. Agora é uma ideia mais íntima ainda. Porque estar ao lado é só estar ao lado. Mas, quando há consolação, é um companheirismo íntimo, preocupado com o coração. E esse é o motivo para a unidade. Esse é o motivo certo e essencial para que haja unidade. Deve haver amor da parte de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, derramado nos nossos corações. E em Cristo há esse amor, irmãos. Em Cristo há. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Por que pode haver unidade entre duas pessoas tão diferentes, como Evódia e Sintique, como você e eu? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. E há uma necessidade que haja essa realidade em nós, para que a verdadeira unidade exista em nós. Então, se você estava procurando motivos para estar junto com outros, como irmãos, aqui o Senhor está dando para você os seus motivos. Em Cristo, você já provou isso de Cristo? É a mesma ideia que Pedro fala na sua primeira epístola, capítulo 2, deixando toda malícia, engano, acúmulo de maldade, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para que por ele vá descrescendo para a salvação. E Pedro diz assim: se é que experimentastes que Deus é bondoso.
Então é uma pergunta para nós. Nós já experimentamos que em Cristo há exortação? Nós já experimentamos que em Cristo há esse íntimo consolar de amor? E segue o texto. Nós já experimentamos que há comunhão do Espírito Santo? Essa é uma das palavras mais maravilhosas do Novo Testamento, irmãos. A palavra koinonia, que está atrás da palavra comunhão. Aí. Essa comunhão, comungar é ter em comum. Agora você precisa entender que Deus não precisa de você para nada. Aliás, Ele não precisava de ninguém para nada. E Ele tinha nele mesmo uma comunhão eterna. Uma relação perfeita de bondade, misericórdia, amor, alegria, paz, nele mesmo. Pai, Filho e Espírito Santo. E eles estavam sós nesse sentido. E não havia mais nenhuma criatura na face da terra. Não havia terra, não havia universo, não haviam estrelas. Só Deus. No princípio, Deus. Somente Ele. Mais nada. Nenhum átomo. E Ele decidiu, por sua vontade eterna, criar todas as coisas. Criar os seres humanos. Ele decidiu. Não que precisasse, como alguns pregadores imaginam, dizendo que você é tão importante para Deus, que Deus não seria nada sem você. Se Deus é verdadeiramente o Deus da Bíblia, Ele essencialmente não precisa de você nem de mim, para absolutamente nada. Ele tem autossatisfação, Ele faz todas as coisas segundo o seu beneplácito, segundo o conselho da sua vontade. Mas esse Deus eterno, trino, que se satisfaz em si mesmo, que tem prazer em si mesmo, por sua bondade, por seu amor, por sua misericórdia, decidiu abrir essa comunhão para que você e eu pudéssemos entrar. E é justamente isso que é salvação. Quando o Filho de Deus, por seu amor e misericórdia, desce do céu e cumpre toda a obra de redenção para nos abrir um caminho de volta para Deus. E agora, pelo Evangelho, nós somos chamados à comunhão do Filho de Deus. 1 Coríntios 1,9. Aos chamados à comunhão do seu Filho Jesus. E essa é a comunhão, irmãos. Agora Deus se abriu para nós. Agora nós podemos entender o que é uma verdadeira paternidade. Por exemplo, talvez você nunca teve um pai que representasse a Deus fielmente para você. Mas Deus é um pai que representa plenamente a paternidade. E agora você pode ser um filho de Deus. E por isso que o Evangelho e o Antigo Testamento diz que Deus é o pai daqueles que são os abandonados no mundo, né? Ainda que todos te deixem, o Senhor jamais te deixará. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E você pode levantar os olhos do céu e dizer, Abba, Pai. E perceber pelo Espírito Santo que você é um filho de Deus. Porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, como diz Romanos 8,16. E nós somos chamados para essa comunhão. João, na sua primeira epístola, diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e que nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, que é o Filho de Deus. A vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai, não foi manifestada. Ele diz, o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ele diz, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E essa comunhão é no Espírito Santo. Essa é a comunhão do Espírito Santo. Então, nós nos tornamos participantes de Deus. Que privilégio, irmãos. Nós nos tornamos participantes da natureza divina. Não seremos deuses, mas tudo aquilo que pode ser comunicado do caráter, da moralidade de Deus, da vida de Deus a nós, nós recebemos. Tudo o que diz respeito à vida e à piedade, nós recebemos. Todas as bênçãos espirituais
dos lugares celestiais em Cristo. E nós entramos. E se tem um motivo para existir unidade, é esse: a comunhão do Espírito. A comunhão proporcionada pelo Espírito. E agora todos nós temos isso em comum. Por isso, nós não temos nada maior do que isso. Por isso que em Atos 2, 42, diz que eles perseveravam unânimes no partir do pão, nas orações, na doutrina e na comunhão dos apóstolos. Todos estavam juntos e unânimes, por causa que o Espírito Santo os havia batizado, todos eles, em um só corpo, que é o corpo místico de Cristo. E todos eles bebiam do mesmo Espírito. E todos participavam da comunhão do Espírito. Então esse é o motivo essencial para que haja unidade. Verso 1 ainda. E se há entranhados afetos e misericórdias. Então, irmãos, visto que há em Cristo encorajamento, exortação, companheirismo, visto que há em Cristo consolação de amor, visto que há em Cristo comunhão do Espírito, ou proporcionada pelo Espírito, e visto que há em Cristo tudo o que nós precisamos, entranháveis aqui é do mais profundo das entranhas. Essa palavra exemplificava quando alguém tinha um afeto mais profundo, se diria naquela época, que vinha diretamente dos seus intestinos, das suas entranhas, do mais profundo do seu ser. Mas não só isso, entranháveis afetos e misericórdias. Quando nós abrimos em 2 Coríntios, no capítulo 1, nós vemos que Deus é o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Quando nós abrimos em Romanos 12, verso 1, nós descobrimos que é pelas misericórdias de Deus que nós devemos nos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. É a mesma palavra que tem aqui. Misericórdias. Por causa da miséria alheia, o coração é contrito para abençoá-la com graça, para socorrê-la. Essa é a misericórdia de Deus. E interessante, né, irmãos, que nós estamos falando que nós somos inseridos na comunhão da Trindade. E quando nós encontramos essa realidade, sempre há uma menção explícita ou implícita das três pessoas divinas que formam o único Deus verdadeiro, como nós temos aprendido. Plenamente Deus. Há três pessoas em Deus. As três são plenamente Deus. E há somente um Deus. E essa é a nossa fé. E nós fomos incluídos aqui. O Pai das misericórdias é o que nos chamou. E se há em Cristo tudo isso, e, irmãos, sempre temos que lembrar três preposições. Guarde no seu coração. Ek, kia e en. Todas as coisas, ek, provém do Pai. Kia, todas as coisas vêm a nós através do Filho, por meio do Filho. No grego, para os irmãos, anotem no seu celular. Ek, ek, kia, ka, ia, e en, igual em nosso, só que com N. Ek é que provém de Deus, que brota de Deus, o Pai, que vem a nós por meio do seu Filho Jesus, que no Espírito Santo. Então, todas as vezes que há alguma questão relacionada a essa na Bíblia, de ministração de Deus a nós, de dons espirituais, essas coisas vão estar envolvidas. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, nosso bendito e único Deus, trabalhando. E nós fomos inseridos nessa comunhão e nós nos fazemos participantes disso. Esses são os motivos essenciais para que haja unidade. Agora, de maneira bem simples, irmãos, o verso 2 vai nos mostrar as marcas essenciais da unidade. Então, visto que há em Cristo consolação, companheirismo, afetos, comunhão no Espírito, entranhados afetos e misericórdias, diz o texto assim, verso 2, completai a minha alegria. E eu acho muito interessante, irmãos, porque Paulo tem um coração muito pastoral aqui. E nós pedimos a Deus que todos nós tenhamos esse mesmo coração. Porque hoje nós falamos de um coração pastoral,
E os irmãos que estão acostumados a verem pastores como algum homem que está acima dos outros, ou algum tipo de clérigo entre os irmãos, não vão entender o que Paulo está dizendo aqui. Ou não vão entender o que a Bíblia diz sobre o pastoreio. Porque em algum nível você pastoreia alguém. Em algum nível você cuida de alguém. Em algum nível você é o terapeuta de alguém. Em algum nível. Então, há em todos nós, ainda que em alguns embrionariamente, ou deveria haver, um coração de pastor. E nos últimos dias eu tenho pensado muito sobre isso, porque muitas vezes os irmãos, por entenderem errado Efésios capítulo 4, onde fala de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, têm restringindo o dom de mestre a tal ponto que os mestres são frios. Eles não têm um coração que arde e que ama os irmãos e tem cuidado dos irmãos. Então, se nós ensinamos, nós não podemos estar só enchendo a cabeça das pessoas de conhecimento, mas nós devemos realmente nos importar com elas a tal ponto que transpareça que realmente nós nos preocupamos, que realmente essa expressão da vida de Cristo de ocupar-se com os seus filhos esteja sendo realidade em nós. Porque Jesus é o bom pastor. A Bíblia diz: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E quando nós nos tornamos participantes do coração de Cristo nesse sentido, nós vamos nos ocupar com os outros irmãos. Então, em algum nível, você deve pastorear alguém, né? As mães, seus filhos, os maridos, a sua casa, os irmãos que estão ao seu redor. Em algum nível, você deve ter cuidado com alguém. Você deve nutrir alguém. Você deve se preocupar com alguém. E é interessante o que Paulo diz no capítulo 2, verso 1 aqui. Completai a minha alegria. Porque não há alegria maior do que ver os irmãos crescendo. Não há tristeza maior do que ver os irmãos se dividindo. E João diz isso na sua segunda epístola. Não há alegria maior do que ver os meus filhos, ele diz, firmes na verdade, crescendo na verdade. Então, em todos nós tem que haver esse coração, irmãos. Sabe, essa participação no coração de Deus. Paulo diz para eles assim: se em vocês a consolação de Cristo, vocês já experimentaram isso? Se há comunhão do Espírito, se há em vocês entranhados afetos e misericórdias, aumentem, cresçam mais, completem em mim a minha alegria. Sabe, às vezes eu vejo que irmãos ficam felizes quando outros tropeçam, irmãos. Ficam felizes quando outros caem, né? Eles ficam alegres com a derrota alheia. A ordem para nós é, irmãos, será que nós temos esse coração? Esse verdadeiro coração de cuidado uns dos outros, que a alegria do Filipe é a minha alegria, que a alegria do irmão Jadiel é a minha alegria, que se ele está crescendo em Cristo, essa alegria cresce em mim, não é? Veja que coração, irmão, não tem lugar para inveja aqui. O irmão está crescendo em Cristo, mas eu estou ficando para trás. Bom, eu espero que o irmão não cresça tanto, eu quero crescer mais que ele. Em Paulo, não. Paulo, eu quero que vocês avancem. Se vocês avançar, vocês são, ele vai dizer depois, a minha coroa e a minha alegria. Vocês são. Então esse é o coração que deve haver em nós. Se nós verdadeiramente temos um coração parecido com o de Jesus, eu vou me entristecer se você estiver fraco. E vou me alegrar se você estiver em Cristo. E é isso que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo aqui. Mas algumas marcas essenciais da unidade também no verso 2. A primeira delas é que nós vamos pensar a mesma coisa. Nós vamos ter uma única mente. Porque se somos um só corpo, devemos ter o mesmo modo de pensar. Isso é unidade. Não é uniformidade. Unidade. Unidade brota de dentro do coração. Uniformidade quando você tenta ajustar o exterior para que todos sejam parecidos. Mas unidade do Espírito, então todos concordemente estarão juntos. Eles não se apartarão de si.
Eles estarão pesquisando sobre a verdade, estarão considerando as Escrituras e procurando entender a mente de Cristo, porque a mente de Cristo é a mente que se expressa no corpo de Cristo. Então, irmãos, nós vamos estar abrindo mão das nossas próprias opiniões e nos ajustando à mente de Cristo expressa na palavra dele. E todos vamos estar juntos. Não vamos estar uniformizados, vamos ter unidade. Isso é uma marca da unidade. O mesmo pensar, uma mesma mente, uma mesma maneira de ver as coisas. Então, existem coisas, irmãos, que vocês não, e eu não temos liberdade de pensar diferentes. Existem coisas que a Bíblia deixa muito clara, sobre as quais nós estamos, é o fundamento da nossa fé. Se você pensar diferente sobre essas coisas, vá para o mundo. Vá para a Umbanda, para o Candomblé. O cristianismo, ele tem um corpo de verdade em que não se discute. Não se discute sobre a pessoa de Deus, não se discute sobre os atributos de Deus, sobre as obras de Deus, sobre os propósitos de Deus, sobre quem é Deus. Não se discute sobre o Filho de Deus, não se discute sobre o Espírito Santo, não se discute sobre a redenção em Cristo, não se discute sobre a ressurreição dos mortos, que Cristo ressuscitou, não se discute sobre a obra expiatória, não se discute sobre justificação pela fé, se aceita a verdade, o que a Bíblia diz. Não se discute sobre a descida do Espírito Santo, não se discute sobre a igreja, não se discute sobre o julgamento final, o juízo de Deus, a vinda de Cristo. Existem pormenores que podemos pensar diferentes, mas existem coisas que nós não discutimos, é o fundamento sobre o qual nós estamos postos. Todos devemos pensar a mesma coisa. Amém? Esse é o primeiro ponto. Depois diz assim: tenhais o mesmo amor. Amar-nos uns aos outros com esse mesmo amor. Se você tem amado, como os Tessalonicenses tinham amado, a mensagem da Escritura para nós é: continueis progredindo cada vez mais. Lá atrás, no capítulo 1, diz assim no verso 9: eu faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, até o último dia da nossa vida. Que nós possamos amar amanhã mais do que amamos hoje. Todos nós com o mesmo amor. Amém? Todos nós já estamos incluídos nesse amor. Para todos nós, Deus provou esse amor. Para todos nós, Deus derramou esse amor. Para todos nós está disponível esse amor. Para todos nós, esse é um fruto do Espírito Santo. Esse é um fruto do Espírito Santo. Amém? Então, todos nós estamos envolvidos no mesmo amor. E diz o texto assim, terceira coisa: sejamos unidos de alma, como uma só alma, como uma só pessoa. Amém, irmãos? Unidos, inseparáveis. Uma ligação que você não consegue entender naturalmente. Uma ligação que as pessoas de fora olham e dizem assim: veja como eles se amam, veja como eles se interessam uns pelos outros, veja como que eles parecem como se fosse um só. Eles estão unidos, mas são unânimes. Eles estão unidos, mas falam a mesma coisa. Eles estão unidos, mas parecem muitos como um só. Eles marcham unidos como um time, como um exército. E o propósito deles é o mesmo. Amém? E mais uma coisa que é marca da unidade, diz assim: tendo o mesmo sentimento. Quando você tem uma única pessoa, você não tem nela dois propósitos. E a ideia aqui é exatamente esse: tendo o mesmo propósito. Essas coisas se sobrepõem, como se repetissem. Né? Se você pensa a mesma coisa, você tem o mesmo objetivo. E sabe qual é o objetivo da igreja, irmãos? O objetivo da igreja é fazer tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais,
quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O objetivo da igreja é que Cristo seja o centro de todas as coisas, como é o propósito de Deus. E todos nós estamos envolvidos neste propósito, que Cristo seja tudo em todos. E estamos envolvidos em apresentar todo o homem perfeito em Cristo. Ou seja, isso passa pelo evangelismo, para resgatar as pessoas do mundo. Isso passa pela edificação nossa, de uns para com os outros, servindo uns aos outros. Isso passa, irmãos, por você saber que você não é o centro do universo, mas Cristo é o centro do universo, que as coisas não giram em torno do seu umbigo, que você não é o ponto central em volta do qual orbita todas as coisas. Você não é muito especial, como você pensa, mas Deus está exercendo o seu propósito no universo e Ele decidiu te incluir nesse propósito. E qual é ele? Convergir em Cristo todas as coisas, tanto no céu como na terra. Que todas as coisas sejam reunidas novamente em torno do Filho de Deus. E a igreja está no mundo com este fim, para este propósito, para que através da igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Para que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas, Deus o Pai o deu à igreja, a qual é o seu corpo. E na igreja se manifesta a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, como diz Efésios 1:22. E isso é uma marca da unidade, quando nós temos unidade de propósito. Sabe o que significa isso na prática? O Jadiel vai deixar os seus planos em segundo plano e vai começar a perceber que ele foi incluído no propósito eterno de Deus com respeito ao Filho de Deus. E ele vai começar a trabalhar para isso. Ele vai se envolver nisso. E ele não vai ver que isso é ruim. Não é porque eu pensava que eu tinha os meus planos, mas Deus tinha os dele. Tem o dele. E ele disse para mim assim: o teu plano é muito fraquinho. O teu plano é muito frágil. Ele dá errado, né? Porque você não sabe nada nem do passado, nem do presente, nem do futuro. Eu sei todas as coisas. Os meus pensamentos são mais altos do que os de vocês. Então, deixe de lado o seu plano e viva o meu plano, ele diz. O meu propósito. E a igreja está aqui para fazer o quê, irmãos? Viver esse propósito. Amém? Então, no capítulo 2, verso 3 e 4, nós temos os meios genuínos para que nós possamos ver em nós essa unidade. No capítulo 2, verso 1, nós temos os motivos. No capítulo 2, verso 2, nós temos as marcas essenciais da unidade. E no capítulo 2, verso 3 e 4, os meios genuínos para essa unidade. E o primeiro deles, existem 5 aqui, 3 negativos e 2 positivos. O primeiro deles é: nada façais por partidarismo ou vanglória. Sabe o que é nada fazer por partidarismo? Essa palavra, ela tem a ideia de dissensões, discussões, divisões. Tudo que você for fazer, tire o seu proveito de cena. Você está fazendo para você mesmo? A Bíblia diz que você deve tomar cuidado. Você está fazendo com intenção egoísta? Você está fazendo para se promover? E, infelizmente, muitos buscam fazer a obra de Deus com esses motivos, por estes meios. Não é? Como nós lemos que alguns pregavam a Cristo por discórdia. Não diz assim o texto? Alguns pregam a Cristo por inveja e por porfia, outros, porém, de boa vontade. Depois ele repete: aqueles pregam a Cristo por discórdia.
insinceramente, diz o texto. Então, irmãos, nada façais por partidarismo. Partidarismo é uma obra da carne. Partidário é aquele que quer que as coisas sejam para benefício dele, não é? E para isso ele faz as coisas, ignorando os outros e para o seu benefício próprio, não é? Então, para que isso aconteça, para que ele seja beneficiado, ele precisa causar divisões, causar dificuldade, causar confusão. Para que se ele causar confusão, os outros muitos, ficar a favor dele. E, infelizmente, muitos fazem a obra de Deus dessa forma. Se eles vão fazer alguma coisa na igreja, eles fazem para que sejam vistos. Eles fazem para que sejam promovidos. Essa palavra, irmãos, ela tem por trás dela o princípio do egoísmo, o princípio do orgulho, né? Satanás era uma criatura de Deus, um querubim, e aquilo se achou no coração dele. O quê? O orgulho. Quando ele disse: subirei acima das estrelas de Deus, colocarei o meu trono acima do Altíssimo. E esse mesmo veneno da serpente contaminou os nossos primeiros pais no jardim do Éden. E ao invés de dependerem de Deus, eles quiseram ter emancipação de Deus, por conta do orgulho que entrou nos seus corações, por conta do desejo do lucro, do desejo de ser como Deus. E o que aconteceu com eles? Eles caíram, foram envenenados pelo veneno da serpente. E só por causa disso que deve haver redenção. E houve redenção em Cristo. Nada façais por partidarismo. Partidarismo é uma obra da carne, irmãos. Ou vanglória. Kenodoxa é a palavra. Vanglória. Keno, vazia. Exatamente isso, uma glória vã. E sabe qual é a glória vã? Qualquer coisa que não dá glória a Deus. Qualquer coisa que você faça que não seja para Deus. Qualquer coisa que traga louvor para você mesmo. Qualquer coisa que você faça que haja algum tipo de reconhecimento para você é uma coisa vã, vazia. Qualquer coisa que não seja para a glória de Deus é vazia. E isso é muito importante com respeito às nossas vidas, irmãos. Com respeito às nossas vidas cotidianas, com respeito ao nosso trabalho, com respeito ao que fazemos no mundo. Irmãs, vocês fazem comida para a glória de Deus? Ou para receber reconhecimento? Irmão, você prega a palavra para que alguém diga: nossa, olha que grande pregação. Você faz alguma coisa para ser visto por alguém? E você recebe este louvor para você? Isso é vanglória. Não é? Para que você está trabalhando lá e vendendo perfume, irmão? Para que os irmãos aqui que estão vendendo móveis? Para quem nós estamos trabalhando? Essa é a pergunta. Quando nós abrimos em Colossenses, no capítulo 3, verso 17, nos é dito assim: tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. Então, tudo que façamos para Ele. E quando nós fazemos para Ele, a glória é dele. Façamos para a glória dele. Irmãos, isso muda a nossa perspectiva de vida. Isso muda a nossa perspectiva em face das dificuldades, em face dos sofrimentos, em face do nosso trabalho secular no mundo. Isso muda a nossa perspectiva. Porque antes você fazia o relógio para o seu patrão. Agora você faz ele para Deus. Antes você vendia, falava para o Rodrigo ontem, para que o superior dissesse assim: muito bem, Rodrigo. Agora não, agora é para Deus. Antes a irmã fazia um bolo para o café, agora para Deus.
dando glórias a Deus por tudo. Por meio do Senhor Jesus, em nome dEle. Irmãos, isso é um mistério que só os da fé compreendem. Porque ao mesmo tempo você está executando, e ao mesmo tempo Cristo está fazendo, através de você, e de alguma forma juntamente com você. E quando Ele está fazendo, tudo o que Ele faz é muito bom. E tudo o que Ele faz é para a glória do Pai. E Deus recebe glória em tudo, por meio de Jesus Cristo. Mas que mistério, irmãos. Nós podemos ficar tentando fazer tudo certinho aqui no andar de baixo, né? Seguindo todo o livrinho de regras que alguém nos ensinou, e sem experimentar essa realidade. E tudo isso vai ser vanglória. Então, para que exista verdadeira unidade, e olha, irmãos, essa unidade, talvez você ouça eu falar e pense assim: então que alegria há. Se eu vou fazer para Deus, que resultado eu tenho para mim, né? Que benefício que eu vou ter, se é tudo para Deus. Aí que está o grande equívoco que muitos de nós têm. Quando nós fazemos para Deus, experimentamos uma alegria indizível e cheia de glória, que só existe em Deus. Nós abrimos mão dessa satisfação temporal, e que é igual uma água, ou uma água do mar, que quanto mais você bebe, mais sede você tem, para experimentar uma alegria inefável, cheia de glória. Como diz o Salmo 16, na tua presença, ó Deus, a plenitude de alegria, a tua destra, delícias perpetuamente. Então nós somos inseridos numa verdadeira satisfação, num verdadeiro gozo, que só de Deus pode existir. Então o irmão está produzindo coisas nessa vida, mas as coisas que ele produz nessa vida não é para ele. Ele não faz nada por partidarismo, nem por uma vanglória. Terceira coisa, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Você sabia que o cristianismo moderno, irmão, transformou a palavra humildade numa coisa muito elevada? É quase um elogio. Você sabia que os gregos, na época que a Bíblia foi escrita, não usavam essa palavra? Eles usavam essa palavra somente para uma classe de homens. E se você procurar os textos da época, você não vai encontrar essa palavra fora do ambiente cristão. A Escritura elevou o nível dessa palavra. A Escritura colocou a essa palavra uma conotação muito importante. Ser humilde para um grego não era uma coisa boa. Ser humilde era ser um escravo para um grego. A única palavra, o único ser que essa palavra era aplicada era um escravo. Para eles se dizia que eram esses humildes escravos. E era uma palavra, uma conotação negativa. E Paulo está dizendo assim, mas por humildade. Por quê? Porque nos ensinamentos de Jesus você encontra essa realidade. Aliás, na próxima vez nós vamos ver o nosso exemplo de humildade, a partir do verso 5. Na vida do Senhor Jesus, na vida de Timóteo, na vida de Epafrodito, na vida de Paulo. Quando ele diz, tende vós o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não se apegou aos seus direitos, mas humilhou-se a si mesmo. E os discípulos sofreram muito com isso, irmãos, porque eles buscavam a glória, né? Eles vinham no caminho com Jesus discutindo entre eles quem era o maior. E o Senhor Jesus pegou uma criança e colocou no meio deles e disse, se vós não vos converterdes e fordes como essa criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. E ele estabeleceu o padrão de humildade, né? Você vai ser o último, você vai ser o menor, você vai ser o servo de todos. E a glória está aqui. E foi isso que ele fez. E quando ele estava discutindo em Lucas 22 sobre serem o maior,
Eu fico imaginando essa cena no meu coração, na minha mente. Tem um monte de gente sentado na mesa. E a pessoa que é o maior está à mesa, irmão. Talvez numa posição de honra na mesa, né? E está sendo servido pelos servos. E Lucas 22, você lê que estavam todos sentados na mesa. Mas o Senhor do universo estava em pé, servindo a mesa. E ele disse para eles assim: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam, os governam e exercem domínio sobre eles. Não será assim entre vós. Maior entre vós será o vosso servo. De certo, eles olharam para Jesus assim, e Jesus fala para eles: quem é o maior? Aquele que está à mesa ou o que está servindo? Eles dizem: aquele que está à mesa. Talvez acendeu uma luzinha na cabeça deles, né? Eles olharam para Jesus e Jesus disse para eles assim: entre vós, eu sou como quem serve. Então o rei do universo estava em pé, servindo eles. E ensinando o que era ser humilde, ser servo de todos. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer sempre considerando os outros. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Sabe o que significa isso, irmão? Significa que você é pior do que você imagina. Primeiro. Falaram mal de você, você é pior que isso. Amém? Significa que o outro, seja ele quem for, é melhor que você. Ele tem que estar em melhor estima para você do que você. Aí você pensa num mestre e num discípulo. Mas o ensino do Evangelho é que o mestre deve considerar o discípulo melhor que ele, maior que ele. Então isso troca as coisas de lugar, irmãos. Ou, melhor dizendo, nos coloca no nosso devido lugar. Coloca todos no mesmo nível. E para que não haja problema entre todos, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, como dizia o irmão Renato, que já partiu com o Senhor Jesus, o gesto é esse aqui, irmão. O irmão está aqui, você faz isso aqui, ó. Ele olhava para nós e dizia assim: você entendeu, irmão? O que é humildade? É isso aqui, irmão. Ó, ele fazia. Ó, o irmão está aqui, faça isso aqui, ó. Considerando os outros superiores a si mesmo. Então, irmãos, veja bem, irmão, eu não sou como esses homens, né? Bonita essa frase, né, irmão? Eu não sou como os demais homens. Sabe na boca de quem está essa frase? Na boca do fariseu do capítulo 18 de Lucas. Na boca daquele que foi para casa justificado aquele dia, estava: ser propício a mim, ó Deus, que sou um homem pecador, que não sou melhor que ninguém. Esse era o espírito do apóstolo Paulo em 15:9 de 1 Coríntios. Ele diz: eu sou o menor dos apóstolos. Em 3:8 de Efésios ele diz: eu sou o menor de todos os santos. E no final da sua vida, em 1 Timóteo 1:15, ele diz: dos pecadores, dos quais eu sou o principal. É assim, ó. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Um dos livros mais preciosos que você pode ler, irmão, é o do Andrew Murrow, Humildade, a Beleza da Santidade. Mas você vai descobrir que ser humilde é ser colocado na mais baixa posição. Ser o menor de todos, o servo de todos. Quando a glória de Deus brilha, todas as estrelas se apagam, dizia Thomas Watson. Todos os astros se apagam. Porque a glória é somente de Deus. Amém? E segue-se dizendo: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros.
Em outras palavras, para a gente concluir bem rapidamente, irmãos, quanto nós temos nos ocupado com a vida dos outros? Às vezes a gente fala isso e parece que tem uma conotação negativa, né? Ô, irmão, vai cuidar da tua vida. Não é disso que eu estou falando, não. Não estou falando de intromissão, não estou falando de entrar aonde ninguém te chamou para entrar. Porque se uma coisa que existe no caráter cristão, irmãos, é que um cristão sabe entrar e sabe sair. Então, se eu estou na casa de alguém, o senhor daquela casa é o chefe daquela casa, não eu. Eu não vou governar a casa dele. Eu sei entrar, eu sei sair. Se ele for um católico e tiver uma imagem lá, fique com a sua boca fechada. Porque quem manda lá é ele, não você. Se ele tomar cerveja dentro da casa dele, fique com a sua boca fechada. Quem manda lá é ele, não você. Os cristãos de hoje parece que perderam o senso do ridículo. Parece que eles perderam o senso daquilo que é próprio para alguém que tenha Cristo. E por isso eles envergonham o Evangelho. Amém, irmãos? Então não tem a ver com entrar de maneira errada em algum lugar, ou se intrometer onde você não foi chamado. Tem a ver com eu estar preocupado com Isa, mais do que comigo mesmo. Deus está preocupado com o Adriano mais do que comigo mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Então eu posso até ter algumas ocupações comigo mesmo, mas antes está o meu irmão do que eu. É isso que esse versículo está dizendo. Se verdadeiramente eu quero exercer a unidade, essa realidade de unidade, se verdadeiramente eu quero que isso aconteça na minha vida, que eu esteja incluído nela, eu preciso ter esse meio, irmão. Agora eu não faço mais as coisas ocupado comigo mesmo. Eu me preocupo com o irmão. Aí você vai me dizer o seguinte: irmão, e quem se preocupará comigo? Não é? Porque nós somos cheios de justiça própria, irmãos. E se eu não me preocupar comigo mesmo, se eu não amar a mim mesmo, e aliás hoje amar ao próximo como a si mesmo tem sido muito mal compreendido, né? Porque na lei, para exercer algum limite de benevolência e bondade, está dizendo o seguinte: sabe aquilo que você não queria que fizesse para você, não faz para o outro. Não é? Isso era o que a lei estava estabelecendo. Aí alguns dizem assim: não, é que primeiro eu tenho que amar a mim mesmo. Se eu não amar a mim mesmo, como eu vou amar os outros? Não é isso que a Bíblia está dizendo, irmão. Tire você de cena. É só para que haja algum tipo de limite. Lá ela diz assim: você está cuidando de você? Dessa forma você deve cuidar do outro. Né? Você está se alimentando? Você está preocupado consigo mesmo? Você come meio-dia? Você toma café da manhã? Você toma café da tarde? Você está comprando roupinha para você? Faça isso pelo outro. Os irmãos estão entendendo? Mas o espírito cristão, para que haja unidade, é: faça isso pelo outro antes de fazer por você. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Se nós queremos que realmente exista unidade entre nós, irmãos, eu preciso estar ocupado com a vida do Rodrigo, com a vida do Jaime, com a vida do Neto. Eu preciso conhecer a situação do Jade, aquilo que ele precisa, aquilo que eu posso fazer por ele, em Cristo Jesus, para a glória de Deus, para que haja crescimento, edificação, salvação. E ele e outros estarão ocupados comigo. Quando Jesus falou para Pedro que aquele que não deixasse pai e mãe, tudo por amor dele, não seria digno dele, deu um nó na cabeça de Pedro, irmãos. E ele, em sua defesa, disse: Senhor, e nós que deixamos tudo e te seguimos, que será de nós? Ele disse: não tem quem tenha deixado pai, mãe, filhos, campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba no presente século
100 vezes mais. Então nós estamos ocupados, irmãos, com a nossa casa. Nós pintamos nossa casa, né? Nós cuidamos dela e não tem nenhum problema nisso. Tem problema em todo o excesso e tudo aquilo que nos domina. Aí está o problema. E nós não nos preocupamos em nada com os outros. E nós temos perdido de vista a riqueza que há no Evangelho. Sabe o que Jesus está falando para Pedro? Pedro, tu tem uma casa, filho. Quando tu estiver inserido no meu corpo, tu vai ter 100 casas, 100 mães, 100 irmãos. Tu tinha um irmão, agora tu tem 120 sobre os quais é seu Espírito Santo no Pentecostes. E agora que tu tinha uma casa para dormir, tu tem 120. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Aqueles que têm exercido a hospitalidade compreendem o que eu estou falando. Aqueles que têm sido hospitaleiros compreendem o que eu estou falando. Aqueles que receberam alguém compreendem o que eu estou falando. Ou foram recebidos com alguém e perceberam que estavam em casa, que dormiram em paz, que tiveram alimento, que foram cuidados, porque eles tinham uma casa só. Mas agora eles têm mais de 100 casas. E se nós sabemos o que é igreja, irmãos, se verdadeiramente nós sabemos o que é igreja, nós vamos ver a riqueza que existe na igreja. Não é? O verdadeiro companheirismo entre os filhos de Deus. Quando aqueles que não se preocupam só com si mesmos, estão exercendo aquilo que Deus os ordenou que fizesse, nós iremos cuidar uns dos outros. Então nós vamos viajar lá para o Rio Grande do Sul e vamos nos hospedar num hotel e tal, ou na casa de um irmão. Experimentando a hospitalidade daquela casa que o Senhor nos deu, de alguém que muitas vezes nós nem conhecíamos, mas que nós temos um vínculo eterno de unidade, porque nós fomos incluídos num único corpo e tomamos todos do mesmo Espírito e temos a Deus em comum e somos recebidos. Como o irmão Jair disse aqui entre nós, irmão, isso aqui é um refrigério para mim. Não é? E como nós conseguimos ver muitas vezes na vida dos irmãos, que hospedamos ou somos hospedados por eles. O refrigério, a alegria, o amor, que só existe nessa realidade de corpo de Cristo, que nós fomos inseridos. Amém, irmãos? Então, estamos unidos a Cristo? Se estamos unidos a Cristo, em Cristo, há admoestação, consolação, companheirismo. Amém? A consolação, a comunhão do Espírito. Esses são os motivos. Há entranhados afetos e misericórdias. E quais são as marcas? Alegria. Não é? Completem a minha alegria. Pensem a mesma coisa. Tenham o mesmo amor. Sejam unidos de alma. Tenham o mesmo sentimento. Não façam nada por egoísmo, nem por vanglória. Sejam humildes. Irmão, ó. Entendeu, irmão? Ó. Sejam humildes. Por humildade, considerando o outro, o Jean é melhor do que eu, irmão. Todos aqui são melhor do que você. E para eles, todos os outros são melhores que eles. Pelo menos deveriam ser. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Imagina se vai ter divisão, irmão. Imagina se alguém vai querer sobressair. Imagina se alguém vai querer dividir. Não é? Será que vai existir isso? Se ninguém se considera alguma coisa? Não tenha uma opinião elevada sobre si mesmo. Cada um pense de si mesmo. Não pense de si mesmo além do que convém. Mas segundo a medida da graça que Deus repartiu a cada um. Então, irmãos, se eu penso que o Adriano é melhor que eu, que os irmãos são melhores que eu, o que eu vou querer que eles me sirvam? Eu devo servi-los. E isso é mútuo, por isso todos estão no mesmo lugar. Não há melhores, não há piores. Né? Às vezes a gente ouve de um irmão, pensa em dois irmãos, estamos encerrando aqui. Um irmão veio de uma educação muito
polida, veio formado, pós-graduado, com um bom emprego, nunca caiu em nenhuma coisa grosseira, né? Chega-se esse irmão. Chega outro irmão, ele se prostituiu, ele se drogou, ele caiu em tudo quanto é coisas erradas. Chega esse irmão. Eles são iguais. Não são melhores, nem piores. São iguais. E talvez para esse que nunca fez nada de errado, né, não envergonhou os pais, você tem que perguntar o seguinte: irmão, você já se arrependeu de todas as coisas boas que você fez? Porque as suas obras boas são como um trapo de imundícia na presença de Deus e de sua santidade. E o mesmo arrependimento que tem para esse, tem para você. Você já se arrependeu? Se de fato você é um cristão genuíno? Porque, qual é o problema? Nesse aqui, tudo está muito evidente, irmãos, né? E o Senhor está o livrando e o libertando, mas tudo está muito evidente. Eles, irmão, eu já fiz tanta coisa errada, eu já fiz isso. Aí você diz assim: bendito seja o nome do Senhor. Porque o Senhor é todo poderoso e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. De todo aquele que nele crê. Da pessoa mais miserável que você acha que não tem salvação. O Evangelho é o poder de Deus. Às vezes a pessoa me diz assim: irmão, eu já fiz tanta coisa errada. Aí eu digo: bendito seja o Senhor Jesus Cristo. Porque todos são iguais e para Deus não há acepção de pessoas. E o Evangelho é para todos, para o arrependimento de todos. E na igreja todos estão no mesmo nível, no mesmo lugar. Amém? Todos, os ricos, os pobres, os cultos, os ignorantes, todos estão no mesmo lugar. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados de graça, como um presente, por causa da obra expiatória de Jesus Cristo. E quando eles ouvem isso, é o Evangelho que é o poder de Deus. Que aquele homem que era todo culto, todo fino, todo educado, ele vai chorar, ele vai se derramar na presença de Deus e dizer: eu sou um miserável. Tudo o que eu fiz até hoje foi um lixo. Todos os meus títulos não valem nada. Todos eles me apartaram de Deus. E eu pensava que fazia muitas coisas boas para Deus e estava contra Deus. Eu era inimigo de Deus. E o outro vai dizer: e eu vim da prostituição, do adultério, da droga, da fornicação, e de lá Deus me tirou. E hoje eu sou uma nova criatura. As coisas velhas, Deus passou uma borracha sobre elas e as lançou todas no mar do esquecimento. Para com os teus pecados e as tuas iniquidades usarei de misericórdia. Deles jamais me lembrarei, diz o Senhor. E em Cristo há uma novidade de vida. E todos estão aqui, nesse mesmo nível. Todos pecadores, justificados pela graça de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que nós possamos perseverar, vendo que em Cristo há todas essas riquezas, que nós possamos ver se essas marcas existem em nós, como indivíduos, como igreja, e ver os meios para alcançá-la. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Sabemos que ela não volta vazia, ela prospera naquilo que foi enviada. Damos graças pela vida dos irmãos com os quais o Senhor nos ajuntou. Senhor, tem misericórdia da nossa arrogância, da nossa altivez, de como pensamos ser melhores do que os outros e como necessitamos da tua graça. Não somos nada sem ti, Senhor. Tu és o Deus das misericórdias,
o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. E, Senhor, se nós podemos anunciar-te, é porque o Senhor foi propício a nós. E nós podemos consolar os outros com a consolação com a qual nós somos consolados. Nós experimentamos da tua vida e agora podemos falá-la aos demais homens. Senhor, dá ousadia, intrepidez para anunciar a tua palavra, enquanto tu mesmo estendes as tuas mãos para curar e para fazer milagres, e entre o maior deles, o nascer de novo, Senhor. O trazer da morte à vida. Porque o Deus que disse das trevas haja luz, foi aquele mesmo que resplandeceu nos nossos corações para a iluminação da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ó Senhor, que essa verdade seja verdade para nós, e que essa vida seja vida em nós, Senhor. Em realidade, não em teoria, que nós não sejamos cristãos teóricos, mas que as pessoas ao nosso redor possam experimentar, Senhor, a tua vida que flui de cada um dos teus filhos, por causa da humildade com a qual eles vivem, Senhor, para que tu seja tudo e em todos. E nós, Senhor, diminuamos para que tu cresças, e que tu seja tudo em cada um de nós. É nossa oração, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Proclamamos, Deus, tua palavra, para que a tua verdade habite em nós.